a cultura da diversidade. O que eu tenho de conteúdo, eu não aprendi na escola. Eu aprendi no exercício do movimento negro. Então, isso me deixa com muita consciência de que esse processo de formação de professor para esse tema é um processo que se inicia, mas ele é contínuo. Nós temos, por exemplo, que trabalhar com as nossas linguagens, que é uma coisa que a gente observa muito nesse trabalho como professor. Né? As pessoas precisam assumir os conceitos, não importa qual. Tem grupos que chamam de afro-brasileiro, tem grupos que chamam de negro, e tem outros que chamam de afro-brasileiro, não importa. Mas não pode ser o moreninho, o latinho e outros eufemismos que eu uso para não fazer referência àquele conteúdo, àquela história. As pessoas têm medo de falar negro. E é claro que se eu for percorrer a trajetória desta palavra negro, ela vai sim ter mecanismos que foram usados para ser colocada como a palavra de desconstrução. Até porque ela foi xingamento durante um tempo, o movimento negro é que torna essa palavra afirmativa. Né? Negro é sinônimo de trevas, toda a nossa simbologia do nosso universo depreciativo é preto. A gente trabalha isso desde a criança, lá na educação infantil, a bruxa veste uma roupa preta, a princesa geralmente é mais clara. No universo infantil, o boi é da cara preta, os fantasmas vêm à noite. Existem todos os mecanismos que já foi ensinado pelo pessoal da psicologia, não por mim, mas enfim, eu fico atento a isso porque me agrega ao meu trabalho, do estigma da cor preta e da representação que nós temos no nosso imaginário para isso. É o luto, é a morte, é a tristeza, é as trevas. Né? Então nós precisamos nos enfrentar se apropriando dessa coisa do negro. E o negro sujeito, também saindo daquela relação da afetividade que não nos leva a lugar nenhum, que é, ai, o meu negrinho. Né? O meu negrinho, eu não sou racista, eu tenho lá um que é quase da minha família. Tanto do Luiz Fernando, ele é quase, ele é negro, mas... ele tem alma. Mas o coração é branco. Então, essas desconstruções, nós também precisamos tratar disso com bastante cuidado. Né? E, sobretudo, reconhecê-lo como um sujeito negro da forma que ele quer ser representado. Ninguém, em momento nenhum, pode dizer para o outro aquilo que ele é. Nós temos que esperar os sinais dele. Então, há negros com pele negras e há pessoas negras com experiências e vivências negras. Não necessariamente com etnia negra. Aliás, etnia é um conceito muito amplo. Então, o religioso que esteve aqui, ele é praticante de um culto que ele disse. Esperavam ver um branco, um negro, não, ele é um praticante de um culto historicamente da cultura negra, mas aberto a todos aqueles que culturalmente colocam naquele universo. Eu vi o professor de Erechim com dreads na cabeça, lá atrás, aqui na mesa, vocês viram? Né? Então, para alguns universos, ele é um não negro. Ele é um não negro? Ele é um negro? Isso é ele que vai dizer. Então, essa referência de identidade é cada um que diz para si. Não existe preto, existe negro. Como também não existe raça. O que existe são etnias. A outra questão que nós temos que trabalhar e considerar na escola, que eu acho importantíssimo quando trabalho com esse tema, eu gosto de trabalhar com esse tema com professores, é de que nós precisamos fazer um olhar sobre essa nossa cultura da escola. A gente fala que tem a cultura negra, a cultura da mulher, a cultura indígena, e esquecemos de olhar que a escola também tem uma cultura. Historicamente ela tem. E ela mudou muito pouco nessa cultura. O tema da diversidade se amplia, mas quando a escola se organiza, a cultura dela é o mesmo modelo. Então, eu tenho datas especiais para trazer essas questões como tema especial. Esse tema visita a minha sala de aula, daqui a pouco a visita vai embora e eu continuo percorrendo a minha cultura. E a minha cultura escolar é uma cultura também etnocêntrica. Então, às vezes, eu convido o sujeito para ir lá. Eu me sinto, às vezes, na escola, como se eu tivesse que deixar a minha cultura no
tapete da porta de entrada, entro, passo por um processo lá em que sou considerada todos, mas não é todos coisíssima nenhuma, há um padrão de homogeneização que não é o meu, e depois eu saio para me encontrar com a minha cultura lá fora da escola. Essa cultura está nos ritos, essa cultura, por exemplo, está na arquitetura escolar, que é uma coisa muito complicada que a gente está desconstruindo. Eu acho que quem deu banho nisso foram os indígenas até agora, e as escolas especiais, né, que tem uma arquitetura específica. Então, eu, por exemplo, a minha cultura é uma cultura de roda. Roda de capoeira, samba de roda, roda de samba. Quando eu estou lá no terreiro, eu estou na roda. Né? É uma cultura de roda. Não é essa cultura de um atrás do outro, sentado, não sei o quê. Essa é a minha cultura no cotidiano. A minha cultura está centrada na minha corporeidade. Um negro que se inscreve como negro na sua assunção de identidade vai expressar isso na sua corporeidade de alguma forma. Até porque esse corpo que eu tenho aqui, assim como o espaço escolar, ele também foi interditado. A religião interditou, as relações de gênero interditadas, que é um corpo que rebola. Imagina que obsceno. É um corpo que, quando fazia sexo, mexia, diferente das mulheres que tinham só um lençolzinho, um buraquinho, as europeias. É um corpo que as pessoas dançavam com bigada, se tocavam. É um corpo que, quando eu estou na roda de capoeira, na roda de samba, até mesmo no terreiro, no candomblé, alguma coisa, ninguém fica parado. Porque os nossos deuses dançam, logo nós também dançamos. Essa corporeidade é uma corporeidade que também precisa ser ressignificada na escola. Muitos dos meus alunos foram considerados indisciplinados, quando, na verdade, a escola, uma coisa que entender é que aquela carteira era pequena demais para ele, que aquele espaço era sufocante demais para ele e que ele queria se movimentar. Hoje, muito mais do que na minha geração, que eles crescem muito mais hoje, que eles têm um gigalo de corpo muito maior hoje, umas linguagens muito, muito polifônicas, porque estão vivendo coisas que eles estão vivendo na comunidade, mas também coisas da internet, coisas do mundo global. E essa cultura, então, ela é afro, mas ela não é mais só afro na minha comunidade. O professor que achar que vai recuperar só a cultura afro na comunidade está perdendo tempo. É uma cultura afro globalizada, porque ele sabe muito bem com o que ele está dialogando, com a imagem que ele está vendo. Então, eu estou, por exemplo, trabalhando agora com os meninos que estão recuperando Stanley Jordan, que é um guitarrista, os meninos negros do subúrbio, que ganharam guitarras de presente no projeto da orquestra, e eles decidiram trabalhar com Jimi Hendrix e Stanley Jordan. Então, a referência norte-americana. Como também Criciúma tem um bloco afro que está fazendo um diálogo direto com o grupo Olodum. Nós não temos nada a ver com isso lá em Criciúma, mas ele se sente muito próximo daquele universo. Então, isso já não é mais só regional. Aqui em Jaraguá do Sul, eu prestei muita atenção em torno de uma pessoa chamada Manequinha. E eu fiquei extremamente impressionada com o quanto de múltiplos conteúdos curriculares, tendo como esse senhor, como tema gerador, é capaz de se construir na escola.